Questão número 1. Certo trecho de rodovia está sinalizado com as placas: altura máxima permitida, 4 metros, largura máxima permitida, 3 metros, e peso bruto total máximo permitido, 15 toneladas. Vamos ler o comando da pergunta? O trânsito nessa rodovia é proibido para veículos com altura. O trânsito nessa rodovia ele é proibido para veículos com altura maior do que 4 metros, largura maior que 3 metros e peso maior que 15 toneladas. Essa é a resposta da questão. É uma proibição para veículos maiores do que os limites das placas. Então, na alternativa a gente já descarta essa resposta, porque diz menor que 4 metros. Não é menor do que 4 metros, é maior. Largura menor que 3 metros. Não é menor do que 3 metros, é maior. E peso bruto total menor que 15 toneladas. Não é menor, é maior do que 15 toneladas. Resposta A, portanto, errada. Alternativa B, de 4 metros. É proibido o trânsito de veículos de 4 metros? Não, de 4 metros é permitido. Errada, então, a letra B também, a gente vai já eliminá-la. Alternativa C, igual a 4 metros? Igual a 4 metros, também o trânsito é permitido, não é proibido. Largura igual a 3 metros? Se é igual a 3 metros, o trânsito é permitido, não é proibido. Então, a gente vai eliminar a letra C também. Portanto, gabarito correto da questão número 1, alternativa D. O trânsito nessa rodovia é proibido para veículos com altura maior que 4 metros, largura maior que 3 metros e peso bruto total maior que 15 toneladas. Resposta correta da questão número 1. E mais uma dica, pessoal. Sempre leia o comando da pergunta. Esse comando aqui ele poderia mudar e poderia te perguntar: o trânsito nessa rodovia é permitido? Se o Detran muda esse comando, automaticamente a resposta também ela muda aqui na questão. Então, muita atenção sempre aos comandos das perguntas. Procure resolver interpretando direitinho todas as questões. Isso vai te ajudar a melhorar e ser aprovado o quanto antes na prova do Detran. Questão número 2. Em uma via urbana, cuja velocidade máxima é de 60 km por hora, então aqui é uma via urbana que tem velocidade máxima de 60 km por hora. Ela é classificada de alternativa A, trânsito rápido, alternativa B, local, alternativa C, arterial e alternativa D, coletora. Qual é a resposta correta da questão 2? Resposta correta, alternativa C, arterial. Ela tem máxima de 60 km por hora quando não for sinalizada por placas. Alternativa A, trânsito rápido. A trânsito rápido tem limite máximo de 80 km por hora. Alternativa B, local, tem limite máximo de 30 km por hora. E a coletora tem limite máximo de 40 km por hora. Esses são os limites máximos nas vias urbanas não sinalizadas. Estude todos eles. Todos têm caído nas provas do Detran muito. Questão 3. Os faróis principais dianteiros são equipamentos obrigatórios dos veículos automotores e devem ser na cor. Quais são as cores dos faróis principais dianteiros dos veículos? Alternativa A, branca ou âmbar. Alternativa B, branca ou amarela. Alternativa C, amarela e azul. Alternativa D, vermelha e branca. Qual é a resposta correta da questão 3? Alternativa correta, alternativa B, branca ou amarela são as cores dos faróis principais dianteiros dos veículos automotores.
Questão 4. Aquaplanagem, lombada e animais soltos na via são, respectivamente, condições adversas de. Então, nós temos aí aquaplanagem, é uma condição adversa muito perigosa. Depois temos a lombada e animais soltos na via. Então, esses itens são, respectivamente, nessa ordem, na ordem perguntada, condições adversas do quê? Alternativa A, tempo, vias e trânsito. Alternativa B, clima, trânsito e vias. Alternativa C, condutor, vias e tempo. Alternativa D, tempo, trânsito e veículo. Qual é a resposta correta da questão 4? Resposta correta, alternativa A. Aquaplanagem é uma condição adversa de tempo. Lombada é uma condição adversa da via. E animais soltos na via é uma condição adversa de trânsito. Então, respectivamente nessa ordem, resposta correta, alternativa A. Questão 5. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e as ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes. Alternativa A, será considerado apenas um desrespeito. Alternativa B, será considerado uma infração de natureza média. Alternativa C, será apenas uma falta de empatia com o próximo. Alternativa D, será considerada uma infração gravíssima com multa. Qual é a resposta correta da questão 5? Então, a questão 5, ela diz lá, deixar o condutor de dar passagem aos veículos em emergência, veículos devidamente sinalizados, identificados por dispositivos de sinalização, o giroflex. Então, qual é a resposta correta da questão 5? Quando o motorista deixa de dar passagem a veículos que tenham prioridade de passagem, como as ambulâncias, veículo da polícia, salvamento, socorro, incêndio, entre outros. Então, deixar de dar passagem a esse tipo de veículo quando ele está em emergência e devidamente sinalizado constitui uma infração de natureza gravíssima com penalidade de multa. Alternativa correta, alternativa D. E uma dica sempre em provas do Detran é você eliminar respostas. Letra A será considerada apenas um desrespeito. É um desrespeito, mas constitui infração de trânsito também. Não é de natureza média nesse caso, é gravíssima. E letra C será apenas uma falta de empatia com o próximo. É uma falta de empatia também, mas existe a infração por esse desrespeito. Então, devemos ceder passagem a veículos de emergência. Isso é uma obrigação do condutor. Questão 6. A placa representada abaixo indica alternativa A, farmácia, alternativa B, serviço de saúde, alternativa C, cruzamento de vias e alternativa D, serviço mecânico. Qual é a resposta correta da questão 6? Resposta correta, alternativa B, serviço de saúde. Questão 7. A manobra de marcha a ré não deve ser executada em. Ela não deve ser executada. Muita atenção aos comandos. Alternativa A, pequenas distâncias. Alternativa B, estacionamentos. Alternativa C, esquinas. Alternativa D, velocidade reduzida. Qual é a resposta correta da questão 7? A manobra de marcha a ré não deve ser executada em esquinas. Alternativa correta da questão. A manobra de marcha a ré, ela deve ser executada em pequenas distâncias, ela deve ser executada em estacionamentos e ela deve ser executada em velocidade reduzida. Então, muita atenção sempre ao comando da pergunta. Questão 8. A figura abaixo representa um cruzamento semaforizado
entre uma avenida e uma rua. No período entre as 23 e as 5 horas, o semáforo funciona em amarelo intermitente para todas as aproximações. Então, vai pegando os detalhes da questão. Entre as 23 e as 5 horas da manhã, o semáforo ele funciona em amarelo intermitente, ou seja, amarelo piscante. Nesse horário, o semáforo está funcionando em amarelo piscante para todas as aproximações desse cruzamento. No período entre as 23 e as 5 horas, se dois veículos se aproximarem do cruzamento, conforme indicado, tem preferência de passagem. Qual dos dois veículos tem preferência de passagem quando se aproximam de cruzamento não sinalizado? Aqui você vai ter que se lembrar das regras para cruzamentos não sinalizados. Qual dos dois, então, tem preferência de passagem nesse cruzamento de acordo com as regras para cruzamentos não sinalizados? Alternativa A, ônibus porque trafega pela avenida. Alternativa B, ônibus porque se aproxima pela esquerda do automóvel. Alternativa C, automóvel porque se aproxima pela direita do ônibus. Alternativa D, o veículo que chegou primeiro ao cruzamento. Qual é a resposta correta dessa questão? Alternativa correta, alternativa C. A preferência de passagem nesse cruzamento não sinalizado é do automóvel porque se aproxima pela direita do ônibus. Então, observem bem a imagem. É o cruzamento de uma avenida com uma rua. Nesse caso, as regras de trânsito, elas mandam dar preferência ao veículo que se aproxima pela direita. Quem está à direita de quem aqui? Então, o automóvel, ele está à direita do ônibus. Portanto, ele tem a preferência de passar pelo cruzamento antes do ônibus. O ônibus deve parar e dar preferência ao automóvel de acordo com as regras para cruzamentos não sinalizados. Muita atenção nessa questão, os alunos erram muito essa pergunta no Detran. Alternativa A, portanto, está errada, não é do ônibus porque trafega pela avenida, não existe essa regra de quem trafega pela avenida ter preferência. Essa regra, ela não existe, nunca será resposta. Alternativa B, ônibus porque se aproxima pela esquerda do automóvel. Não é o veículo que se aproxima pela esquerda, é o veículo que se aproxima pela direita. Alternativa D, o veículo que chegou primeiro ao cruzamento. Também não temos essa regra, não. Então, em cruzamentos não sinalizados, o condutor deve dar passagem ao veículo que se aproxima pela direita, ou o veículo que circula pela área de rotatórias, ou o veículo que está trafegando por rodovia. Essas três regras são para cruzamentos não sinalizados, tá bom? Questão 9. Diante da relação ser humano, meio ambiente e veículo, pode-se afirmar que, alternativa A, é falsa a crença de que acelerar o veículo em ponto morto contamina o ar atmosférico. Alternativa B, lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Alternativa C, aumentar o período de utilização dos filtros de ar e óleo do motor ajuda na preservação do meio ambiente. Alternativa D, descer com o carro desengatado ajuda a diminuir o consumo de combustível. Qual é a resposta correta da questão 9? Diante da relação ser humano, meio ambiente, veículo, pode-se afirmar que, alternativa correta da questão, alternativa B, lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Por que a letra A está errada? A letra A diz, é falsa, aqui está o erro, a crença de que acelerar o veículo em ponto morto contamina o ar atmosférico. Não é falsa, é verdadeira. Alternativa C, aumentar o período de utilização dos filtros de ar e óleo do motor ajuda a preservação do meio ambiente. Não ajuda, pelo contrário,
você deve trocar os filtros de ar e óleo do motor de acordo com as recomendações do fabricante. Nós não podemos aumentar o período de utilização dos filtros, não. Devemos trocá-los de acordo com as recomendações do fabricante. E a alternativa D, descer com o carro desengatado ajuda a diminuir o consumo de combustível. Errada essa resposta também, e é proibido transitar com o veículo desengatado. Isso constitui uma infração de trânsito de natureza média também. Questão 10. Expedir a Carteira Nacional de Habilitação é uma atribuição, alternativa A, do Departamento Nacional de Trânsito, alternativa B, do Conselho Estadual de Trânsito, alternativa C, do Conselho Nacional de Trânsito e alternativa D, do Departamento Estadual de Trânsito. Qual é a resposta correta da questão 10? Qual é o órgão que vai emitir ou expedir a sua Carteira Nacional de Habilitação ou a sua permissão para dirigir também? Alternativa correta da questão, alternativa D, do Departamento Estadual de Trânsito. O DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. DETRAN. Questão 11. Todo condutor, antes de entrar em outra via, deverá, alternativa A, assegurar-se de que pode efetuar a manobra com segurança, sinalizando a sua intenção. Alternativa B, atingir a margem esquerda da via com a devida antecipação. Alternativa C, sinalizar e entrar. Alternativa D, ceder sempre passagem aos demais. Qual é a resposta correta da questão 11? Todo condutor, antes de entrar em outra via, deverá. Resposta correta da questão, alternativa A, assegurar-se de que pode efetuar a manobra com segurança, sinalizando a sua intenção. Questão 12. Um condutor teve o seu direito de dirigir suspenso. Nessa condição, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a esse condutor após o cumprimento da penalidade e a realização de, alternativa A, curso de reciclagem e de novo exame de direção veicular, alternativa B, novo exame de direção veicular, alternativa C, curso de reciclagem e alternativa D, prova no DETRAN. Qual é a resposta correta da questão 12? Um condutor teve o seu direito de dirigir suspenso. Nessa condição, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a esse condutor após o cumprimento da penalidade e a realização de... O que esse condutor tem que fazer quando ele tiver a carteira dele suspensa? Alternativa correta da questão, alternativa C, curso de reciclagem. Ele não precisa fazer novo exame de direção veicular. Então, respostas A e B ficam erradas. E a alternativa D fica errada. Ele tem que fazer curso de reciclagem. Não é prova no DETRAN. Questão 13. As placas de regulamentação têm por finalidade. Qual é a finalidade das placas de regulamentação no trânsito? Alternativa A, informar as proibições, obrigações ou restrições de uso da via. Alternativa B, advertir ao condutor uma situação de perigo à frente. Alternativa C, identificar as vias, percursos e destinos. Alternativa D, educar o usuário da via quanto ao seu comportamento seguro no trânsito. Qual é a resposta correta da questão 13? As placas de regulamentação têm a finalidade de, alternativa A, informar as proibições, obrigações ou restrições de uso da via. A placa que adverte ao condutor é a placa de advertência. A placa que identifica as vias é a placa de indicação. E a placa que educa é a placa
educativa. Então, todas essas respostas aqui também podem surgir na prova do Detran, perguntando sobre os outros tipos de placas de trânsito. Questão 14. A forma de sinalização que prevalece sobre todos os outros sinais de trânsito. Qual é a forma de sinalização que prevalece, ou seja, está acima de todos os outros sinais de trânsito? Alternativa A, semafórica. Alternativa B, gestos do agente de trânsito. Alternativa C, placas de regulamentação. Alternativa D, gestos dos condutores. Qual é a resposta correta da questão 14? Qual é a sinalização que prevalece no trânsito? Resposta correta, alternativa B, gestos do agente de trânsito. Sempre que tivermos um policial ou um agente de trânsito controlando o trânsito, a ordem dele é superior aos outros sinais de trânsito. Portanto, ela prevalece. Última questão desse simulado, questão 15. As linhas seccionadas ou contínuas, as faixas para pedestres, os sinais e as palavras inscritas no solo são marcas que caracterizam a sinalização. Então, qual é a sinalização que é inscrita no solo? Como a questão disse, linhas, faixas de pedestres, sinais. Qual é o nome dessa sinalização que é inscrita no solo, no pavimento? Alternativa A, vertical. Alternativa B, auxiliar de segurança. Alternativa C, por gestos. E alternativa D, horizontal. Qual é a resposta correta da questão 15? Resposta correta, alternativa D, sinalização horizontal. Ela é a sinalização no pavimento, inscrita, desenhada, pintada no solo, na posição horizontal na via. Chegamos ao final desse simulado. Deixe aí nos comentários quantas questões desse simulado você acertou, como está a sua preparação para a prova do Detran. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e assista os próximos vídeos postados aqui toda semana. Muito obrigado por assistir e uma ótima prova do Detran para você. Até mais!